Opa. E aí, gente? Boa noite. Boa noite, todo mundo. Buenas Boa noite, noites. Guilherme. Seja bem-vindo. Boa noite. Vou fazer de tudo para que essa aula seja muito prazerosa, muito gostosa, que vocês aprendam cada dia mais, né? E que a gente seja muito feliz nessa disciplina. Vou contar para vocês que é a primeira vez que eu ministro essa disciplina de psicologia da aprendizagem. Mas, assim, é um campo, né? Já de atuação meu, já de 40 anos. Aí, né, assim, especificamente, eu já contei isso para vocês, a minha história, né, minha trajetória profissional na educação. E Jennifer eu não conheço, né, Jennifer? Ah, não, conheço demais. É a Jennifer? Deixa eu ver. Não, Não, é outra. Mas está aparecendo Amanda. do É décimo. Amanda. Amanda. Ah, ótimo. Então tá. Prazer, viu, Amanda? Eu sou sua prazer, igualmente. professora, Maria Auxiliadora, meu apelido é Dodora, tá bom? Então, pessoal, estou muito confortável, né, para ter esse curso com vocês da aprendizagem. A gente vai aprender muita coisa bacana. O Elton está chegando aqui. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, conversar com vocês, é a respeito do nosso plano de ensino, né? É uma prática nossa de apresentar sempre no primeiro dia, então eu vou fazer ele subir aqui e nós vamos discutir. Estou pedindo, né, para todos vocês deixarem o microfone desligado, por gentileza. E assim que vocês quiserem falar algo, apertem a tecla aí, né, do espaçamento, ou abram o microfone e vamos interagir, né? Essa forma aqui é uma forma de interação também diferente, né, da que a gente está acostumado, mas é uma forma também de uma aula dialogada, tá bom? Não tem nada aqui do professor fala, o aluno se cala, não. Isso é muito autoritário, né? Mandar desligar o microfone. Vamos lá. Eu vou subir, então, o plano de ensino, tá ok? Tá. Peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Isso. Ele apareceu para vocês? Ótimo. Muito bem. Então, a disciplina é a psicologia da aprendizagem. Nós vamos ter 80 horas, né? Que significa 20 encontros. E desses 20 encontros, 3 encontros são sábados em forma de APS. Né? Então, a gente vai ter uma APS dia 12 de setembro, uma 3 de outubro e outra 15 de outubro. Então, a gente vai ter virtual, assim, ou presencial, nós não sabemos, né, o que vai ter aí pela frente, 17 encontros, tá certo? Dessas 20 aulas, né, eu gosto sempre de avisar, vocês podem faltar 5 encontros, né, porque são 20, então vocês podem faltar 5. Mas, ou seja, uma média de uma vez por mês, mas eu preferia que vocês não faltassem, né, porque aí fica bem mais completo, né, o curso de vocês. Muito bem. Vamos lá no objetivo. O que nós temos como objetivo, objetivos gerais desse curso? Nós queremos conhecer as diferentes e contrastantes abordagens teóricas sobre o processo de aprendizagem e fazer a diferença entre elas, né? Nós vamos perceber as relações da psicologia da aprendizagem com as áreas de conhecimento afins, reconhecer as aplicações da psicologia da aprendizagem à vida cotidiana e ao processo de ensino escolar. Porque a psicologia é uma ciência que comunica muito com a pedagogia, né? Então, ela traz muitos conhecimentos, muitos experimentos, muitas teorias que se aplicam no campo da educação. Vocês já tiveram a psicologia educacional, não tiveram? Escolar e educacional? Pois é, então, assim, é o campo, né, de aplicação, isso, o campo de aplicação da psicologia, importantíssimo, né, que agrega muito valor às práticas da pedagogia e de outras também. Então, quando a gente vai falar sobre aprendizagem, nós precisamos fazer algumas perguntas, né? Primeiro, o que é aprendizagem? Saber que processo é esse, né? Que fenômeno é esse que acontece em nós, né? Começa no nosso cérebro, né? E nós precisamos saber o que é. Nós precisamos saber como. Como é que você aprende o que você aprende? Vocês já pensaram nisso? Como é que você aprende?
o que você se interessa por aprender, né? Qual a aprendizagem que você volta seus olhos, né? Volta seu desejo para querer saber. E uma outra questão que a gente deve se fazer também é o como. Como é que eu aprendo? Como as pessoas aprendem? Isso não é fascinante? Quando a gente estudou lá no primeiro período, agora eu vou cobrar de vocês a lembrança, tá? A memória. Nós não precisa não, tô brincando. Quando nós estudamos Piaget, a gente viu que Piaget interessou demais. Ele queria saber como é que as crianças aprendem o que elas têm que aprender do mundo, né? Como é que isso acontece? E ele começou a pesquisar os bebês assim que eles nasciam e foi acompanhando, né? E foi descobrindo, né, alguns mecanismos que os bebês usavam para conhecer o mundo e alguns instrumentos que eles já traziam em si, né? Como os reflexos, né? Para poder manipular, né, o mundo ou para receber as coisas do mundo e compreender essa relação. Então, Piaget teve uma sacada muito boa, né? Tanto que a teoria dele hoje, até hoje, né, ela é uma teoria muito referenciada, muito respeitada, porque observa-se que é um caminho mesmo, né, de aprendizagem, passando por estágios, né? Primeiro estágio só movimentos e sensações, depois construção de conceitos, né, errôneos até, né, no pré-operacional, que ainda o pensamento ainda falha, né, muitos elementos para conhecer o mundo. Depois ele passa por um pensamento que já faz operações, né, um pensamento que opera no mundo, opera com as situações do mundo. E depois ele passa é o pensamento concreto, né? Depois ele passa para o pensamento formal, onde tudo está aqui, a possibilidade de resolver tudo mentalmente, né? Através das operações mentais, formais ou abstratas. Então, essa é uma teoria, uma das teorias que explicam o processo de aprendizagem. Nós não vamos agora ver cada uma, porque a gente já viu, né? Assim, detalhadamente, né? Nosso objetivo é muito maior, de compreender esse processo, quais são os fatores que influenciam esse processo, né? Fatores sociais, biológicos, emocionais, relacionais, tudo isso envolvido, né? No processo de aprender. E a psicologia vem trazendo respostas, né? Buscando, né, respostas e trazendo algumas para que a gente compreenda e que facilite. Olha só, gente, a riqueza da Sandra para receber essa aula. Gostei, Sandra. Seja bem-vinda. Que lindeza. Parabéns, vermelho aí. Tá tudo de bom, viu? Muito bem. Objetivos específicos. Analisar e compreender os processos de desenvolvimento e aprendizagem de crianças e adolescentes e as suas implicações pedagógicas, né? A gente vai ver um pouco disso, como que isso vai facilitar na aprendizagem delas na escola formal ou informal, em todos os lugares, né, onde ela estiver. Identificar e compreender as relações entre processos cognitivos, afetivos, culturais, né, e a aprendizagem. Então, nós não podemos deixar nada de fora. A emoção tem que estar dentro, né? A inteligência, né? Os aspectos cognitivos, memória, raciocínio, inteligência tem que estar dentro. E todos, a cultura, a sociedade, as pessoas, tudo está envolvido nesse processo de aprender. Compreender os sujeitos através de uma concepção de sujeito social, né? Todo mundo, nós estamos inseridos, né, em grupos sociais. O primeiro é a família, ali onde a gente tem as primeiras aprendizagens. Depois isso vai expandindo, né, para a escola, vai expandindo para a cidade, né, para a sociedade em geral. E todos esses espaços nós estamos aprendendo. Então, nós somos um sujeito social que transformamos, né, o nosso meio e somos transformados por ele também. E compreender um sujeito social, mas que também é singular. Ele é de uma singularidade que não existe outro igual no mundo. Entre bilhões, né, de habitantes, não tem outro igual. Né? Isso é muito, cada pessoa é um particular, né? Cada pessoa é singular e desejante, ou seja,
onde está o seu desejo, né? De aprender aquelas perguntas iniciais, né? O que você deseja aprender? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Sempre qual é o nosso desejo e para quê, né? Então, se a gente tem um desejo, né? Para que aprender aquilo, né? Qual o objetivo dessa aprendizagem, né? E se não tem o desejo, também, né? A psicanálise, ela se ocupa muito disso, né? A psicanálise na área educacional, na área escolar, se preocupa muito disso, né? E se não tiver o desejo? Oi? Querem dizer alguma coisa? Muito bem. Então, vamos lá. Então, tem, né, o sujeito desejante ou não desejante, né? Freud falava que educar é uma tarefa impossível, talvez para esses casos, né? E é mesmo porque ele depende de haver ali um desejo. Se não há, como é que você vai ensinar? Essa pessoa pode até memorizar, gravar alguns fatos, algumas questões, mas se não tiver desejo, não há aprendizagem, né? E o ementário nosso é esse aqui, ó, fundamentação e caracterização do processo de aprendizagem em sua vertente psicossocial, em contextos formais e informais, ou seja, dentro das escolas, né, formais e fora, nos espaços sociais, a visão geral das teorias da aprendizagem e as relações entre aprendizagem, educação e cultura. Então, essa é a nossa proposta, né, para esses 4 meses de trabalho, para essas 20 aulas, e nós vamos fazer isso de uma maneira que seja bastante importante para vocês e proveitosa. Né? Eu acho que se vocês estão fazendo um curso, né, já estão aí no 8º período, né, é uma luta constante, vocês estão o tempo todo envolvidos no processo de aprendizagem de vocês. Então, que vocês sejam autônomos, que vocês sejam desejantes, né, que vocês sejam pesquisadores, né, se ocupem com esse desejo para que vocês cada vez mais possam expandir, né, seus conhecimentos e colocá-los a serviço do outro. Eu acho que, né, a gente aprende para mudar uma realidade, que seja uma realidade social, seja uma realidade da pessoa que está mais próxima, a nossa realidade em primeiro lugar, né? Então é nisso que eu acredito, que a aprendizagem conhecimento é para a gente mudar o mundo. Então, olha só, nós temos as nossas atividades avaliativas, eu acredito que vocês já tenham até visto isso aqui, né? Essa divisão ela é comum para todas as disciplinas. Nós vamos comunicando com vocês as formas como nós vamos avaliar e as atividades que nós vamos encaminhar para vocês, ok? Alguém tem dúvida aqui? Acho que não, né? É a mesma do período anterior passado, não esse que agora passou. E foi diferente, que nós tivemos só 2 etapas. Muito bem. Então, a primeira etapa, a gente vai ver essa fundamentação histórica, fundamentação teórica, né? Caracterizar esse processo de aprendizagem em sua vertente psicossocial em contextos formais e informais. Na segunda etapa, a gente vai ver a visão geral das teorias de aprendizagem. E na terceira, as relações entre aprendizagem, educação e cultura. Ok? Então, essa é a nossa bibliografia. Quando eu elaborei o plano de ensino de vocês, nós ainda não tínhamos referências físicas na biblioteca, mas foram indicadas para compra, e eu vou dizer para vocês que como, né, já a biblioteca está fechada esses dias, tudo, eu não voltei lá agora, né, nessas últimas semanas, porque também eu recebi essa disciplina tem pouco tempo, para poder passar para vocês o volume certinho, mas depois eu volto aqui e passo, ok? E a referência complementar, a bibliografia complementar, vocês têm as obras disponíveis, né, na biblioteca virtual, viu, da FANSE. Então, a gente pode encontrar essas questões das comunidades de aprendizagem, a criança em seu desenvolvimento, a motivação, as atitudes e habilidades, né, que são recursos para a aprendizagem, e as teorias da aprendizagem. Então, ok, muito bem. As questões de competências e habilidades, né, que são aprendizagens que vocês estão desenvolvendo. E Karine, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Boa noite. tudo? Que Graças a bom ter Deus. vocês aqui. Cheguei um pouquinho atrasada, mas é porque eu estava no dentista. Tá Tá bom? justificado.
Muito bem. Aproveitando, eu acho que o microfone da Karine tá dando um pouquinho de interferência, tá dando um delay. Ah, tá. Tenta... Isso. Nós vamos pedir para deixar desligado todos os microfones. Faça a gentileza para melhorar o som. Porque eu também estou no espaço que está dando uma acústica aqui que não está legal. Eu já percebi isso, mas é o espaço que eu tenho hoje para passar a aula para vocês. Depois a gente vai mudando. Muito bem. Ok, pessoal? Alguma pergunta daqui? Algum questionamento, curiosidade? Alguém quer dar um depoimento aí, um testemunho sobre essa área aí? Não? Então, vou fechar, tá? Vou fechar esse aqui. E voltamos para cá. Agora, então a gente vai introduzir o assunto. Deixa eu tirar uma foto aqui, porque agora a gente está contando presença, né? Vocês estão sabendo disso. A gente precisa da presença de vocês aqui, ela é muito importante. Olha que beleza, gente, a sala está cheia. Vocês são quantos hoje? Assim, fixos na turma? Falta a Thaís, né? Falta a Thaís. Thaís tá aí não. Ah, tá. Tudo bem. Depois a Thaís chega, né? Ou não. Mas ela tem uma margenzinha aí. Então, vamos lá. Vamos subir a apresentação aqui, porque ela é um pouco grandinha e nós já estamos com o nosso tempo, assim, bem... Mas nós vamos ter o outro tempo, né? Apareceu para vocês? Ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá começar, então, como que surgiu, né? Como é que é essa história, né? O começo do começo da psicologia da aprendizagem. E a gente sabe que nas ciências, né? A fonte onde a gente iniciou tudo, onde a gente começou, é na filosofia, não é isso? Então, a gente vai começar, então, a olhar essas questões também. Bom, eu trouxe para vocês aqui, né, para abrir o trabalho, uma frase de Rubem Alves, né, um parágrafo aqui, um texto dele que diz o seguinte: a missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros, estão na internet, estão, né, nas pessoas. Eu acrescentaria aqui, ó, mudando Rubem Alves. Olha a ousadia, pessoal. A missão dos professores é provocar a inteligência, é provocar o espanto e a curiosidade. Então, nós, enquanto ensinantes, né, nós vamos, então, provocar isso nos alunos, nos nossos alunos, nas pessoas que a gente tiver contato. E eu me sinto muito bem falando isso para psicólogos, porque a psicologia, a terapia, né, o processo de mudança, que é a terapia, ele envolve aprendizagem, não é isso? Para que você mude, para que você faça coisas diferentes, você precisa aprender a fazer coisas diferentes. Então, a psicologia tem tudo a ver com a aprendizagem. É uma área, né, um aspecto do ser humano que nós não podemos deixar de conhecer, né, de saber, de explicar e reconhecer em cada pessoa o seu próprio processo de aprender, que é diferente, né, como eu disse lá atrás. Então, olha aí, né, a psicologia, ela vai estar, né, com esses envolvimentos aí, nessas interações, né, com o outro e com o mundo, né, possibilitando, então, um alargamento, uma expansão, né, de tudo aquilo que a gente já conhece e sabe. Porque aí a gente tem a oportunidade de fazer a mudança. Então, a gente define a psicologia da aprendizagem como uma área da psicologia que se ocupa a estudar os aspectos constitutivos nos processos de aprendizagem do indivíduo, considerando os aspectos biopsicossociais, ou seja, considerando todos os aspectos dos quais ele recebe informações e também, qual que é a palavra que eu quero falar para vocês? Influências. Né? Nós estamos recebendo e influenciando o tempo todo, talvez até sem perceber, né? Mas a gente não sabe que a gente está fazendo isso, mas nós estamos fazendo o tempo todo.
Então, a gente precisa muito bem ter o domínio, né, da nossa própria expressão no mundo, porque vai causar uma interferência, um impacto, uma consequência na vida do outro, né? Um gesto, uma palavra, um olhar, uma expressão, tudo isso, né, pessoas estão aprendendo conosco. Com o feedback que eu recebi, que eu gostei demais, tá? Então, a psicologia da aprendizagem aqui, para ela, né, existem diversos fatores que nos levam a apresentar um comportamento que anteriormente nós não apresentávamos, como o crescimento físico, as descobertas, tentativas e erro, o ensino e muitos outros, né, conhecimentos, muitas outras aprendizagens, né? Então, nós vamos nos ater, né, com esses fenômenos aí que vão acontecendo durante a nossa vida. E a psicologia trabalha com duas correntes do campo da aprendizagem, que uma são as teorias do condicionamento, que vocês estudaram muito isso já, né? Que eu sei que vocês já passaram por todas as teorias behavioristas, né? Do condicionamento e tudo. Então, essa é uma grande corrente, uma grande vertente, né, da psicologia da aprendizagem, que nos traz muitos conhecimentos, né, a respeito de como é que as pessoas aprendem, e das teorias cognitivas. Pode perguntar, Jaque. Na verdade, eu queria comentar uma coisa que eu achei tão interessante, eu não sabia. Que como que o Google, ele, por exemplo, você digita uma palavra, psicologia, vamos dizer, psicologia da aprendizagem, aí aparece aquele tanto de coisa, e você, quando você marca aquilo que você quer, você está ensinando para o Google aquilo que tá certo, é aquilo que você queria, né? Então ele aprende, é um negócio mais assim, acho que eu não sei explicar do jeito. Eu vi foi aquele Átila Yamarino, aquele. Você sabe qual que é um cientista que tá famoso no YouTuber aí? Biólogo, essas coisas. Ele é famoso, que tem um canal no YouTube. Isso mesmo, Guilherme. E ele explicando pro Google, como que pode, a gente mesmo ensina para o Google aquilo que a gente quer, que a gente mostra, quando a gente reforça para ele aquilo que é aquilo que eu quero, ele entende. Então, toda vez que eu procuro, ele vai fazendo o conceito daquilo que eu procuro, né? Por exemplo, a hora que eu coloco lá Silvio Santos e aparece a imagem, eu clico, não, é essa aqui que eu quero. Aí ele entende, esse é o Silvio Santos mesmo. E aí eu tô fazendo assim um link com isso que você está falando e esse início dessa, que eu acho assim, é maravilhoso demais a psicologia da aprendizagem, né? É uma das coisas que eu sou fascinada. Porque eu vejo que até para uma máquina, o sistema com que ela foi feita, a coisa tem que fazer sentido, né? Então a primeira coisa que eu acho que faz a aprendizagem, que causa a aprendizagem, é o sentido, né? Aquilo fez sentido. Aí você aprende, né? Você apreende, você introjeta, você absorve, né? Isso. Porque fez sentido para você e você reforça. É isso que eu queria comentar. E fica feliz, fica satisfeito, né? Com o resultado, porque ele passa a incorporar, ele faz parte de você. Que a gente chamou de assimilação, né? É o momento da assimilação. E você volta ao estado de equilíbrio com relação àquele conhecimento, né? Porque se você se desestabiliza, você procura conhecer. E aí, quando você estabiliza, equilibra novamente, aquilo já está assimilado, já faz parte de você, né? E o Juan Pozo, que é um pesquisador muito bacana dessa área da psicologia da aprendizagem, ele é professor da Universidade de Madrid. Você está até adiantando, porque ele vai ter muito essa discussão a respeito da inteligência artificial, né? Será que ela vai abarcar toda a aprendizagem que o cérebro humano consegue, né? Então, essa é a grande discussão dele, né? Porque, olha só, até ele, né, as novas tecnologias, a inteligência artificial, pede o passo a passo que o ser humano vai conduzindo, né? E isso a gente vai ver aqui também, tá? Então, vamos lá. Então, as teorias do condicionamento, né? A gente vai falar um pouquinho delas, não muito, né? A gente não é o objetivo agora, a gente
aprofundar, né? São as teorias que definem a aprendizagem pelas suas consequências comportamentais e enfatizam as condições ambientais como formas propulsoras da aprendizagem, ou seja, o meio, né, propulsiona a aprendizagem, impulsiona, né, propicia e impulsiona. A aprendizagem é a conexão entre o estímulo e a resposta. Completada a aprendizagem, o estímulo e a resposta estão de tal maneira unidos que o aparecimento do estímulo evoca a resposta, né? É o que a gente já debruçou muito, a gente já aprendeu. Então, por exemplo, quando uma criança aprende a dar um laço no sapato, quando ela vê um cadarço, um laço em presente, um laço de fita no chapéu, no vestido, ela já tem aquele conhecimento, né? Então, o estímulo foi um laço, uma fita, alguma coisa, um barbante, né? Para que evoque, então, a resposta dela de dar o laço. Então, né, em síntese, a teoria do condicionamento vai por aqui, né? As teorias cognitivas, para a gente poder também fazer essa revisão, são as teorias que definem a aprendizagem como um processo de relação do sujeito com o mundo externo, e que tem consequências no plano da organização interna do conhecimento. Ou seja, ele modifica estruturas cognitivas, né? Então, os cognitivistas como Piaget vão dizer exatamente isso. Na relação do sujeito com o objeto externo, ele vai modificando, vai criando esquemas, né, e estruturas de aprendizagem. E isso ele faz através da nossa inteligência. Então, vai dando uma organização àquele novo que chega, que ele interagiu. Então, exemplo, quando montamos um quebra-cabeça e sacamos o lugar de uma peça sem termos feito nenhuma tentativa antes, a gente está usando estruturas cognitivas. A gente viu alguma cor, nós vimos algum, né, modelo, formato do quebra-cabeça e fala assim, olha, aquela peça faz parte dessa. E no instantinho, né, a gente monta um quebra-cabeça todo sem nunca ter feito isso. Então, né, esse exercício depende do exercício cognitivo, né? Então, a aprendizagem aqui, para as teorias cognitivas, é o processo através do qual o mundo de significados tem origem, à medida que o ser se situa no mundo, estabelece relações de significação, isto é, ele atribui significados à realidade que ele se encontra. Então, ele vai construindo. Então, a gente também chama, né, de construcionismo, construtivismo aqui para nós, né? Através da interação sujeito-objeto com um mediador, né, que coloca esses objetos em contato com o sujeito vai construindo os seus conhecimentos, né? Então, o que são objetos de conhecimento? Por exemplo, esse é um objeto de conhecimento que eu estou trazendo para vocês, né? Uma apresentação com um texto, né? Explicações. E o Vygotsky, né, ele vai além um pouco, ele também é construtivista, né, um psicólogo russo, e ele vai dizer o seguinte, além dessa interação sujeito-objeto e um mediador, nós vamos também ter um outro componente, que é o meio. Então, é por isso a aprendizagem é biopsicossocial, né? Então, a partir disso, não fica mais somente entre o sujeito e o objeto. Sujeito, objeto, meio e um mediador, né? Que vai fazer a mediação, né, entre todos esses, vamos dizer, esses personagens, né, ou essas estruturas, essas pessoas e coisas, né, e objetos do conhecimento. Não precisa ser só coisa, pode ser qualquer, né, uma música, um poema, algo que seja, que a gente não possa tocar, né? Então, isso tudo vai, né, na sua relação, vai fazer com que a pessoa aprenda. Nós estamos já comunicando aqui para vocês que nós estamos com o nosso tempo quase terminado. Hoje ainda a gente vai usar aquele mecanismo de eu abrir outra reunião, vocês vão acessar de novo às 8 horas da noite, tá bom? E a gente termina 8h40. Porque se cair aqui, vocês já estão avisados, né? Vocês já estão sabendo o que vai acontecer. Então, se a gente vai estudar a psicologia da aprendizagem, nós precisamos saber que a aprendizagem é um processo de mudança de comportamento, né? Porque ele é obtido através da nossa experiência construída. Olha aí a questão do construtivismo, né? Que a teoria construtivista traz.
por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. E eu ainda digo aqui, completaria aqui agora, né, com a questão espiritual, porque a gente não pode deixar de lado esse aspecto do ser humano, né? Nós aprendemos muito na relação espiritual também. E aprender, e eu falo isso de forma ampla, viu, pessoal? De uma conexão com algo, né, divino, né? Seja de qualquer instância aí, né, que foi criada pelo homem, mas que a gente tenha algo de espiritual junto com essas questões todas que a gente falou aqui. Aprender é o resultado da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente como um todo, né? Então, olha só, eu trouxe essa gravura aqui para vocês verem, né? Para vocês verem que todos os aspectos, né, estão conferindo momentos de aprendizagem, né? As interações, os estudos, né? Os grupos, né? Aquilo que se cria, as ideias, uma janela que se abre, né? Uma formação acadêmica, duas pessoas, né? Elizabeth está chegando, ó, na hora de sair. Vamos ver se ela ainda pega um restinho aqui. E nós vamos aqui continuando. Muito bem. Outra imagem para vocês, né? Para ficarem bem assim estimulados, né? Com relação a isso, né? A gente vai ver agora um pouquinho da história, mas vai ficar para a segunda aula. Mas olha só quantas coisas. Pensamento, crianças, aprendizagem, desenvolvimento, ensino, escola, professor, aula, informação, motivação social, habilidades, memória, tudo isso, trabalho, atenção. Depois vocês vão ler aqui com calma, né? Todos esses termos, né? Eles estão todos dentro desse entendimento que a gente vai ter aqui na psicologia da aprendizagem. Algum questionamento até agora? Algum comentário? Então, vamos. Bom, como eu falei para vocês, né? A nossa referência é a filosofia, né? A nossa mãe, né? Do conhecimento, vamos dizer assim, das aprendizagens. E a gente busca lá nessa fonte, né? Então, a gente vai começar, então, com Sócrates. Ele dizia o seguinte: a aprendizagem consiste em despertar os conhecimentos inatos e adormecidos. Então, ele dizia que nós já trazemos dentro de nós, né, muitos conhecimentos, e que se a gente buscar isso, né, de alguma forma, e o método dele era o método de perguntas, o método de fazer nascer, né, a maiêutica, que era o método dele, né, o método socrático, que consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta de suas próprias verdades e na conceituação geral de um objeto. Ou partejamento das ideias é o método adequado para isso. Ou seja, ter um parto, né? Então, quando eu pergunto para vocês, o que vocês querem aprender? Né? Vocês começam a pensar, nossa, eu quero aprender tanta coisa, ou eu não quero aprender nada, eu acho que o que eu já sei, né? Ou como vocês aprendem? Qual é a melhor forma de vocês aprenderem algo? Né? Algumas pesquisas apontam, escutando, ouvindo, tocando, né? Usando sentidos, cada um em mais alto desenvolvimento, outros menos, mas assim, movimentando, né? Então, como é que você aprende melhor? Né? Então, a gente precisa se atentar a isso para saber, para descobrir isso no outro, para poder ajudá-lo, então, a ter uma aprendizagem melhor, né? Então, é com escrito, é ouvindo, é fazendo, né? A gente tem várias formas. E o Platão, gente? Platão falava que cada um é responsável pela sua própria aprendizagem. Então, todo mundo, as pessoas têm que se haver, têm que se descobrir e têm que descobrir, né, aquilo que ele está em busca. Então, ele é responsável, ele tem que construir, né? Então, a gente pode dizer até que aqui há um construtivismo, né, da parte dele. Nós precisamos agir, atuar em busca, né, da nossa própria aprendizagem. Não é o professor, não são os pais, né, que são os responsáveis pela sua aprendizagem. O Aristóteles, ele falava o seguinte, ele valoriza a importância do exercício na aprendizagem. O exercício guarda a recordação
e conserva a memória por meio de uma constante repetição mental. Então, por que a gente passa questões, né, após a aula, a gente passa alguns exercícios para vocês fazerem? Para poder, né, interagir